irmãos, queridas irmãs em Cristo que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dear brothers and sisters who are following us, be very welcome in another broadcast of Life for All Institute. Nós estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. We are within this general theme, the Gospel of John, Word, Life and Edification. E chegamos à mensagem de número 20, que tem por título O Modelo de Jesus na Obra de Deus. And we've arrived at this message 20, which title is The Pattern of Jesus in God's Work. Os versículos são Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 30. And the scripture reading is John chapter 5, verses 19 to 30. Nós, graças a Deus, temos percebido, através da revelação do Espírito, que os escritos de João são muito profundos. Thank God, we've been realizing through the revelation of the Spirit that the writings of John, they are very deep. E ao mesmo tempo, João usa palavras muito simples. And at the same time, John uses very simple words. Isso dá uma impressão para as pessoas que não, o Evangelho de João é muito fácil. And this might give an impression to people that the Gospel of John is very easy. E é muito indicado para convertidos que não têm hábito de ler a Bíblia. Não começa pelo Evangelho de João, que é muito simples. So people indicate this gospel to new converts to start reading the Bible through the Gospel of John because it's very simple. Mas os escritos de João são muito profundos. But the writings of John, they are very deep. Esse texto que nós vamos abordar hoje prova que essa palavra é muito profunda. And this portion which we are going to cover today, they prove that these words are very deep. Essa mesma porção que nós vamos desfrutar hoje não é mencionado em nenhum dos outros 3 evangelhos. And this very portion which we are going to review today, it's not mentioned in the other gospels. Vou ler o versículo 19 só para vocês entenderem. I'm going to read verse 19 so you can understand. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo. Then Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. For whatever he does, the Son also does in like manner. Irmãos, esse princípio foi estabelecido por João aqui no Evangelho de João. Saints, this principle has been established by John in his gospel. Jesus, ele era o próprio Deus. Jesus was God himself. E por obediência ao Pai e para que pudesse realizar a vontade do Pai, ele se humilhou, se tornando um homem. And by obedience to the Father, so that he might fulfill the Father's will, he humbled himself as a man. Ele veio aqui na terra para realizar a obra de Deus. He came here on earth to do God's work. Mas ele deixou claro para nós todos que ele em si mesmo nada podia fazer. But he made it clear to all of us that he could do nothing in himself. Você não acredita que Jesus era muito capaz? Don't you believe that Jesus was very capable? Ele tinha muita capacidade de fazer a obra de Deus. He had much capacity to do the work of God. João quer estabelecer um princípio para todos nós. But John wants to establish a principle to all of us. E esse princípio é tão profundo, que durante 20 séculos da história da igreja, pouco se observou. But this principle is so deep that throughout the 20 centuries of the church's history, only a few observed that. A maior parte da história da igreja, os servos de Deus
se achavam muito capazes de fazer a obra de Deus. For the history in the church, the most part of the history, the servants of God, they felt that they were very capable of doing God's work. Mas Jesus deixa um princípio, irmãos, importantíssimo, principalmente para nós, os trabalhadores da última hora. But Jesus left us a principle, especially for us, the workers of the last hour. Muitos servos de Deus acham que são muito conhecedores da Bíblia. Many servants of God, they think that they are very knowledgeable in the Bible. Conhecedores de métodos de como administrar a igreja. They're knowledgeable in methods on how to administrate the church. E muito capazes em campanhas de evangelização. And very capable in evangelistic campaigns. E muito capazes para apacentar, pastorear, para que o rebanho de Deus fique na sua igreja. And very capable shepherding so that the flock of God may remain in the church. Mas Jesus veio falar exatamente o contrário. But Jesus came to say the opposite. Jesus disse: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Jesus said, "Most assuredly I say to you that the Son can do nothing of himself." Queridos irmãos, esse princípio é tão precioso. Dear saints, this principle is so precious. Porque Lúcifer, ele tomou o caminho da capacidade própria. Because Lucifer, he took the path of his own capacity. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Ezequiel 28. Ezekiel 28. Versículo 12. Verse 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre, and say to him, thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. E este ser que nós estamos falando está também, e guarda essa porção que nós vamos voltar, em Isaías 14. So this being which we are talking about, it is in Isaiah 14 as well, but keep this portion here in Ezekiel. Versículo 12 diz, Isaías 14, versículo 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaiah 14, verse 12 says, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Daí é que nós tomamos emprestado e o chamamos de Lúcifer. It is from this portion that we use to call him Lucifer. E essa palavra Lúcifer vem de um latim vulgata. And this word Lucifer from Latin Que comes from the significa word vulgata, ó estrela da manhã. which means the son of the morning. E aqui também o chama de filho da alva. And it is also called the son of the dawn. Filho da alva deve indicar que ele foi o primeiro dentre os anjos a ser criado, ou um dos primeiros. The son of the dawn must indicate that he was the first one to be created, or one of the first ones. Isso indica que antes de sua rebelião, ele era um príncipe detendo a mais elevada posição no universo pré-adâmico. And that indicates that in creation he was like a prince, being in a high position in the pre-Adamic period. E ele deve ter usado toda a sua sabedoria e capacidade para servir Deus, He must have used all his wisdom and capacity to serve God, que é natural. which is natural. Voltemos para Ezequiel 28. Let's turn back to Ezekiel 28. Ele era o próprio selo da perfeição. He was the seal of perfection himself. Você quer conhecer qual é a criatura mais perfeita que Deus criou naquele tempo?
era só olhar para Lúcifer. If you wanted to know who is the most perfect creature created back then, you could just look at Lucifer. No versículo 13 diz: Estávamos no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. Verse 13 says, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Eu não vou ler as pedras preciosas, aqui diz: de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. I'm not going to read all the precious stones, but here it says, with gold, the workmanship of your timbrels and pipes. E os ornamentos aqui são os instrumentos musicais que eram dedicados para os príncipes. And the ornaments in the Portuguese version, they are the musical instruments dedicated to the princes. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. And was prepared for you on the day you were created. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. You were the anointed cherub who covers. I established you. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth. Ele fazia parte de um grupo especial de anjos que eram chamados de querubins. He was part of the special group of angels who were called the cherub. Responsáveis para guardar a glória de Deus. And they were responsible to keep the glory of God. Ele podia andar em lugares privilegiados. And they could walk in certain places with privilege. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Verse 15. You were perfect in your ways from the day you were created. Ele deve ter servido a Deus com toda a fidelidade, usando toda a sabedoria e formosura que Deus lhe deu. He must have served God faithfully, using all the wisdom and capacity that God had given him. Deve ter feito um excelente trabalho. He must have done an excellent work. Excelente trabalho que lhe dava orgulho An excellent da perfeição. work which would give him pride. Aí, aqui diz, até que se achou iniquidade em ti. But then here it says, till iniquity was found in you. Irmãos, quando o homem se acha muito capaz, faz obras perfeitas para Deus, Saints, when man think he's too capable doing works for God, e acaba, por fim, se orgulhando. he eventually get proud. Isso é inevitável. This is inevitable. Se você seguir pelo caminho da sua capacidade, da sua perfeição, If you follow the path of self-capacity, of your perfection, e quando ninguém mais chega à sua altura, and no one can reach at you, a soberba fatalmente acontecerá. pride will take place. O orgulho certamente te contaminará. And pride will contaminate you. Aí ele começa então a buscar galgar mais posição com apoio dos seguidores. And then he will try to reach another level, other position with followers. Versículo 16 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes. Verse 16 says, but the abundance of your trading, you became filled with violence within, and you sinned. Porque tão perfeito que ele era, ele não via ninguém desafiando a sua posição, ele queria apoio para galgar mais posições, mais altas. Why? Because he was so perfect, he couldn't see anyone challenging his position, so he wanted to reach a higher level. Aí ele começa a negociar posições, negociar cargos. Then he starts negotiating position, Isso é o comércio. and this is the trading. E no versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Verse 17, your heart was lifted up because of your beauty. Corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. I cast you to the ground. I laid you before kings, that they may gaze at you. Pela multiplicação das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio.
You defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your trading. O homem, então, com a sua capacidade, tenta comprar apoios, seguidores. So man, with his own capacity, he tries to buy support and followers. Trocando apoio pelos cargos, trocando apoio pelo suporte financeiro. Exchanging the support with a position and financial support. Irmãos, isso acontece, infelizmente, aconteceu na história da igreja e acontece hoje também. Saints, unfortunately, this happened in the church history and is happening also today. Tudo isso é porque ele tem uma ambição e deseja galgar posições mais elevadas. And all of that happens because he has an ambition, wants to reach a higher rank. Você vai dizer, Pedro está inventando isso. Oh, you would say, Brother Pedro is making up all of that. Dá uma olhada em Isaías 14, então. So take a look at Isaiah 14. Versículo 12 já li, versículo 13 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. I read verse 12, I will read 13. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. O coração desse que foi criado de uma maneira perfeita e serviu a Deus de uma maneira perfeita, dentro do seu coração surgiu essa ambição de querer subir, né, ao céu. The heart of the one who was created in a perfect way, was serving in a perfect way, within his heart, ambition came up and he wanted to ascend into heaven. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. I will exalt my throne above the stars of God. Já não era para exaltar o trono de Deus, agora estava lutando para exaltar o seu próprio trono. It wasn't about exalting the throne of God, but his own throne. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Sabe que são as extremidades do norte? Do you know what the farthest sides of the north are? Onde está o trono de Deus? Where the throne of God is. Ele quer chegar lá. Ele quer ser tão alto quanto Deus. He wants to arrive there. He wants to be as high as God. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens. Verse 14. I will ascend above the heights of the clouds. Aí chegou ao exagero, né? E serei. And then he got to this exaggeration. Serei semelhante ao Altíssimo. I will be like the Most High. Aí Deus disse, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Then God said, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. Irmãos, esse é o caminho que Lúcifer tomou e se tornou Satanás, que significa o adversário de Deus. This is the path which Lucifer took, and he became God's adversary. Ele desejou ser rei adjunto de Deus nas questões da criação. He desired to be a joint king with God in the matters of creation. Porque ele julgava Deus sendo o Criador, não poderia compreender o que se passa no coração das criaturas. Because he judged that God as the creator could not understand what was in the creature's heart. Você vai falar, Pedro, de novo você está viajando. He will say, Pedro, again you're vagando. You're wandering, yeah. Mas você pode ver nas queixas de Jó, em Jó capítulo 10. But you could see that in the complaints of Job, in Job chapter 10. Jó ficou tão chateado com Deus. Job was so upset with God. Ele que viveu aos seus olhos uma vida justa. At his own eyes, he lived a righteous life. Sempre honrou a Deus. He had always honored God. Ele e a sua família.
Job and his family. E Deus fez com que ele passasse por aquela situação lamentável. And God caused him to go through that situation, that sorrowful situation, Com sofrimentos e mais sofrimentos. with sufferings and more sufferings. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu o patrimônio. He lost his family, he lost his property and goods, E o seu corpo todo tomado de úlceras. and his whole body wounded. E como se não bastasse, Deus ainda manda os 3 amigos dele para zombar dele. And if that wasn't good enough, God sent his 3 friends to mock at him. Todos os 3 tentando dizer que tem algum pecado nele. And all the 3 friends tried to tell him that he had sinned. Por isso que ele disse no capítulo 10 para Deus, né? A partir do versículo 1, a minha alma tem tédio à minha vida. That's why he said to God on verse 1, chapter 10, my soul loathes my life. Darei livre curso à minha queixa, quer dizer, vou desabafar. I will give free course to my complaint. I'm going to open up. Falarei com a amargura da minha alma. I will speak in the bitterness of my soul. Direi a Deus, não me condenes. I will say to God, do not condemn me. Faze-me saber por que contendes comigo. Show me why you contend with me. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das suas mãos? Does it seem good to you that you should oppress, E that you should despise the work of your hands, E favoreças o conselho dos perversos? and smile on the counsel of the wicked? Presta atenção no versículo 4. Pay attention to verse 4. Jó então pergunta para Deus: tens tu olhos de carne? Then Job asks God, do you have eyes of flesh? Acaso vês tu como vê o homem? Or do you see as a man sees? São os teus dias como os dias do mortal? Are your days like the days of a mortal man? Deus, você é criador, você não entende a criatura. God, you are a creator, you do not understand creature. Ou são os teus anos como os anos de um homem? Are your years like the days of a mighty man? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Then you should seek for my iniquity and search out my sin? Nessa queixa de Jó, queridos irmãos, estão os pensamentos de Lúcifer. In this complaint of Job, there are the thoughts of Lucifer, dear Como saints. se Lúcifer dissesse para Deus: Deus, tu és o Criador, não entende a criatura. It is as if Lucifer had said, God, you are the creator, you do not understand creature. Você vai precisar de mim, eu vou te ajudar. You're going to need me, I'm going to help you. Você vai precisar de mim. You will need me. Por isso, irmãos, ele se exaltou e quis ser um rei adjunto de Deus. That's why, saints, he exalted himself and wanted to be a joint king with God. Mas Deus o lançou por terra. But God brought him down to earth. Essa foi a rebelião, né, a primeira rebelião que houve no universo. That was the first rebellion in the universe. Irmãos, eu mostrei algumas mensagens passadas que poucas pessoas entenderam a história de Caim e Abel. Saints, I showed in some past messages that only a few understood the story of Cain. Em Gênesis And Abel. capítulo 4, In Genesis chapter 4, depois do capítulo 3 que registra a queda do homem. after chapter 3, which records the fall, man's fall. E depois que o homem caiu, Deus disse, vou ler no Gênesis 3, versículo 17. I'm going to read Genesis 3, verse 17, after man fell. E Adão disse, visto que atendesse à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground for your sake. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. In toil you shall eat of it all the days of your life. Em outras palavras, a terra já não coopera com o homem. In other words, the ground will no longer cooperate with man. Porque até então, no Jardim do Éden, a terra produzia o alimento espontaneamente para o homem. Because until that point, the Garden of Eden, the ground would produce food for man. Mas agora o homem tem que
trabalhar com fadigas para obter o pão de cada dia. But now men would have to work in toil to get the bread of every day. Não só a terra já não produz espontaneamente comida para o homem, Not only the earth will spontaneously produce food to man, a terra produzirá também cardos e abrolhos, but the ground would produce thorn and thistles. que nós temos que cuidar de capinar a terra, de eliminar as ervas daninhas, coisas que concorrem com a lavoura nossa. So now we have to toil the ground and remove the weeds for the harvest. Versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Verse 19, in the sweat of your face you shall eat bread till you return to the ground. Pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Então, por causa da queda do homem, a terra foi amaldiçoada e o homem precisa obter o pão com o suor do rosto. So because of man's fall, the ground was cursed, and now man needs to get the daily bread through the sweat on his face. Esse é o pano de fundo para você entender o capítulo 4. That's the background for you to understand chapter 4. Aí então nasceu Caim e também nasceu Abel. Then Cain was born and later Abel. Versículo 2, depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Verse 2, then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, and the Lord respected Abel and his offering. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. But he did not respect Cain and his offering. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. And Cain was very angry and his countenance fell. Irmãos, olhando com os olhos naturais humanos, nós não entendemos essa história. Saints, looking at this with natural human eyes, we do not understand this story. Que há de errado em Caim, trabalhar na terra e dar para Deus o fruto da terra? What is wrong with Cain working on the ground and presenting the fruit of his work? E Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta. And God did not respect Cain and his offering. Mas ele se agradou de Abel, que era pastor de ovelhas. But he respected Abel, who was a keeper of the flock. Que trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Who brought the firstborn of his flock and of their fat. Você não vai entender com os olhos naturais. You will not understand this with natural eyes. Irmãos, aqui está descrevendo justamente esses dois caminhos. Saints, this portion is describing these two paths. Um caminho é tomar o caminho pela capacidade humana, nós servimos a Deus e também tentarmos agradar a Deus. One path is to use the human capacity to serve God and try to please Him. Caim, ele certamente usou a sua capacidade de trabalho, de lavrar, de arar a terra, de produzir a terra. Cain certainly used his capacity to work on the ground as a tiller. E suou, né? Você imagina trabalhar na terra debaixo do sol escaldante? And he was sweating. Can you imagine working on the ground under the hot sun? Naquele tempo ele era o primeiro, não tinha escola para agricultura, não tinha ninguém para ensinar como semear, como lavrar, ele descobriu o caminho. And on that day he was the first one. There was no agriculture school, no one to teach him how to sow, how to tiller the ground. Ele deveria ser louvado pela sua diligência
e pela sua destreza em trabalhar na terra, não? He should have been praised by his diligence and his skills to work on the ground. Mas Deus não se agradou dele nem da sua oferta. But God was pleased on him and his offering. Parece que Deus está injustiçando alguém, né? It seems like God is not being fair. Deus está querendo mostrar para nós, irmão, depois da queda do homem, o homem passa a confiar na sua própria capacidade. God is trying to show us that after man's fall, man starts to rely on his own capacity. Não sei se vocês estão passando a me entender. I'm not sure if you are following me. Ué, não é para usar todo o talento que Deus me deu, toda a capacidade que Deus me deu para administrar a obra de Deus, a igreja de Deus, não é para fazer isso? Well, am I not supposed to use all the capacity and gifts that God gave me to do God's work and administrate his church? O que Deus quer de mim? What does God want from me? Irmão, se Deus quisesse usar a sua capacidade, If God wanted to use your capacity, Ele poderia criar você então mais capaz que Lúcifer. he could have created you more capable than Lucifer. Porque a esperança de Deus está no homem para fazer sua vontade. Because God's hope is in man to do his will. Se não deu certo com Lúcifer, If it didn't work well with Lucifer, tem que dar certo com o homem. it must work with man. Então ele precisaria criar um homem com maior capacidade ainda. So he needed to create man with more capacity. Vocês estão me entendendo ou Do não? you understand me? Are you following me or not? Mas pelo contrário, Deus criou o homem um pouco menor que os anjos. Well, the opposite. God created man a little lower than the angels. Não acreditam? Don't you believe me? Hebreus, dá uma olhada em Hebreus. Take a look at Hebrews. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Hebreus 2, Hebrews 2, versículos 7 e 8. verses 7 and 8. Que diz? What does it say? Fizeste, bom, vou ler desde o 6. I'm going to read Que from é, verse 6. que é um homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? What is man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. You have made him a little lower than the angels. Ele nos fez um pouco menor ainda do que os anjos. He made us a little lower than the angels, E muito menor que Lúcifer. and much lower than Lucifer, Porque são anjos no geral. because here are angels in general. E Lúcifer foi criado como sinete da perfeição. And Lucifer, he was the seal of perfection. Irmão, em termos de capacidade, nós somos longe de Lúcifer. Saints, in terms of capacity, we're far away from Lucifer. Se não deu certo com Lúcifer, vai dar certo conosco? If it didn't work well with Lucifer, would work well with us? Muito menor em capacidade. We're much lower in capacity. Mas Deus diz assim, de glória e de honra o coroaste. But God says, you have crowned him with glory and honor, E o constituísse sobre as obras das tuas mãos. and set him over the works of your hands. Isso que faz com que Lúcifer, Satanás hoje tem raiva. And that causes Lucifer to be angry. O homem não tem a capacidade que eu tenho. Man does not have the same capacity as I do. Mas Deus quer coroar o homem de glória e de honra. But God wants to crown him with glory and honor. Deus quer entregar para o homem, né, todas as obras das suas mãos. God wants to entrust to man all the works of his hands. E ainda diz, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Versículo 8. And verse 8 says, you have put all things in subjection under his feet. Como é isso? How is that possible? Aí, versículo 9, mostra o homem Jesus. Verse 9 shows the man Jesus. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels. Até o homem Jesus foi feito menor que os anjos. Even the man Jesus was made a little lower than the angels. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. For the suffering of death, crowned with glory and honor. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. That he, by the grace of God, might taste death for everyone. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem,
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. For it was fitting for him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Lúcifer, você vê, Lúcifer queria usar sua capacidade e tinha muita capacidade. You can see that Lucifer had much capacity and wanted to use his capacity. Ele tinha muita sabedoria He had much wisdom, e formosura, ele era bonito. and he was beautiful. Você acredita que até fisicamente era o contrário de Jesus? Do you believe that even physically he was the opposite of Jesus? Hoje as figuras, retratos que as pessoas fazem de Jesus, aquele loiro bonito, olhos azuis, aquele não é Jesus, não. Those pictures that people make today, that blonde guy, blue eyes, beautiful, that person is not Jesus. Isaías 53 descreve que Jesus era feio. Isaiah 53 describes that Jesus was ugly. Não havia nenhuma beleza que agradasse a homens. There was no beauty which would please men. Ele tinha cerca de 30 anos, mas quem olhava para ele parecia mais de 50. He was about 30 years age, but whoever looked at him would think that he was 50. E Lúcifer era bonito. And Lucifer, he was beautiful. Acho que todas as moças olhavam para ele, esse sim é bonito. I think the women would look at him and say, wow, he is beautiful. Mas Jesus não tinha beleza But física. Jesus had no physical beauty. Ele era o mais desprezado. He was the most despised one. Vocês entenderam o caminho oposto? Do you understand the opposite path? E Jesus, ele foi criado um pouco menor que os anjos como homem. And Jesus was made a little lower than the angels as man. E ele então na posição do homem fala: eu nada posso fazer de mim mesmo. And in a position as a man, he says, I can do nothing of myself. Lúcifer, eu posso. Lucifer says, I can't. Eu sou capaz. I am capable. Eu vou colocar você num cargo alto. I will give you a high position Se você me apoiar. if you support me. Eu preciso de seguidores. I need followers. Irmãos, eu vou comprar você para ser meu apoiador. Saints, I will buy you off to be my supporter. Irmãos, são caminhos opostos. Saints, these are opposite paths. Deus escolheu a Jesus. God chose Jesus. Ele não escolheu a Lúcifer para ser aquele que entendesse o homem. He did not choose Lucifer as the one who would understand man. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebrews chapter 1, verse 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. Deus tem falado pelo Filho e também Deus constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas. God has been speaking through the Son, and he has appointed the Son heir over all things. Versículo 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei? Verse 5 says, for to which of the angels did he ever say, you are my son, today I have begotten you? Nenhum anjo foi gerado por Deus No angel has been begotten com a by vida God, de Deus. with God's life. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: And when he again brings the firstborn into the world, he says, o que ele diz? what does he say? Quando ele ressuscitou a Jesus, When he resurrected Jesus. e na ressurreição, Atos 13:33 diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. And in resurrection, Acts 13:33, he says, you are my son, today I have begotten you. Então, na ressurreição, aquele Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, So in resurrection, that Jesus who was made a little lower than the angels, ele foi gerado filho primogênito de Deus como homem. he was begotten the firstborn son of God as a man. E Deus disse: e todos os anjos de Deus o adorem. And God said, let all the angels of God worship him. Está aqui no versículo 6. Está aqui no versículo 6.
It is in verse 6. E todos os anjos de Deus o adorem, Let all the angels of God worship him, inclusive Satanás. including Satan. É ou não é? Isn't it right? Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. And of the angels he says, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. But to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. Qual caminho você quer escolher? Which path do you want to choose? Lutar pela sua posição na igreja? To fight for your position in the church? Usar sua capacidade que Deus te deu para falar belas mensagens, para conquistar ouvintes, para conquistar mais seguidores, comprando apoio, né, buscando popularidade? É esse caminho que você quer tomar? To use the capacity which God has given you to gain followers, to gain listeners for you? Ou você quer seguir o caminho de Jesus? Or do you want to follow the path of Jesus? Ele disse, eu nada posso fazer de mim mesmo. He says, I can do nothing of myself. Quando o homem se acha muito capaz, irmão, está no caminho errado. When man thinks he's very capable, he's on the wrong path. Salmo 2. Psalms 2. Versículo 1 diz assim, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Verse 1 says, why do the nations rage and the people plot a vain thing? Porque as nações estão em fúria, estão com tanto ódio para com Deus. Why do the nations rage and they're angry against God? Irmãos, esse ódio é provocado por Satanás. This anger is caused by Satan. Quanto mais nós vamos chegando no final dos tempos, esse ódio vai aumentar. The more we get to the end times, this anger will increase. Provocado por esse que tem inveja de que não foi de Cristo, porque ele não foi o escolhido. And it's provoked by the one who envies, who had not been chosen by God. Versículo 2. In verse 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Satanás usurpou esse mundo. Satan usurped this world. Ele domina esse mundo. He rules over the world. Com seus principados e potestades. With his principalities and powers. Ele controla esse mundo. He controls this world. Efésios 2. Ephesians 2. Depois a gente volta para Salmo 2. We're going to go back to Psalms 2 later. Desculpe fazer vocês virarem páginas da Bíblia, I'm tá? sorry to make you Mas- turn pages in your Bible, Mas é bom praticar, né? but it is good to practice that. Ele vos deu vida, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the prince who now works in the sons of disobedience. Agora abrem em Efésios 6, Now turn to Ephesians 6, versículo 12. verse 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, For we do not wrestle against flesh and blood, e sim contra os principados e potestades. but against principalities and against powers. Esses principados e potestades, essas autoridades são os
os capitães, os líderes de Satanás. These principalities and powers, these authorities, they are the captains of Satan. Contra os dominadores desse mundo das trevas. Against the rulers of the darkness of this age. Contra as forças espirituais do mal. Against the spiritual hosts que of estão wickedness nas regiões celestes. in the heavenly places. Assim como, né, o rei como é que é, da Pérsia, é isso, né? Príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, Just like the que prince Daniel, of Persia and Greece, que veio contra Daniel, which came against Daniel. são os principados, autoridades angelicais. They are the principalities and these angelical powers. Em cada país nós temos os principados que controlam cada país. Controlam. In every country you have these principalities controlling the country. Eles dominam They esse mundo rule tenebroso. this darkness. Mas como é que eles world. dominam? And how do they control, rule? Será que é porque os príncipes, os líderes das nações gostam do diabo? Is it because the leaders, the rulers in the nations, they like the devil? Não, alguns poucos podem até ser satanistas. No, maybe some are Satanists. Mas não é porque eles gostam do diabo e de Satanás. But it is not because they like the devil, Satan. Desde o começo, ele domina através da ambição pelo poder. Since the beginning, he rules through ambition for power. É o caminho que ele tomou. That's the path he took. Ele ambicionou exaltar o seu trono para cada vez mais alto. He ambitioned to exalt his throne every time higher. E o homem na queda recebeu essa natureza pecaminosa do diabo. And in the fall, man received this sinful nature from the devil. Então, o homem que depois da queda, na sua natureza tem essa deficiência ou esse amor, né, pela posição, pela exaltação. And after the fall, man has on his nature this love for position. Eu pergunto para você, esse mundo, todos são levados aqui pela sua ambição, pela posição, pelo poder e pelo dinheiro. É ou não é? And I ask you, in this world, everybody is driven by position, by money, by ambition. Assim que ele controla esse mundo. Sabia That's disso? how he rules this world. Não é porque as pessoas you know gostam do diabinho vermelho com os 2 chifres e com um tridente na mão. It is not because people like the devil, that little devil, red one with thorns. Porque o homem gosta de fama. Because man enjoys fame. O homem gosta de poder. Man likes power. O homem gosta de privilégios, Man likes privileges, prestígio, prestige, popularidade, popularity, glória. glory, Aí, consequentemente, vem dinheiro. and eventually comes money. Estou certo ou não? Am I right or not? E não só ele engana a sociedade humana com isso, And not only he deceives human society with that, ele usa o mesmo método na igreja. he uses the same method in the church. Então segue pela sua capacidade So follow through your capacity para servir ao Senhor. to serve the Lord, E você vai se achar o máximo. and you will be the top one. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. I know how to do this and that. Irmão, quando o orgulho aparecer no seu coração, a bênção de Deus se retira de você. Saints, when pride comes in your heart, the blessing of the Lord is going to be removed Por isso, from irmãos, you. vamos tomar o caminho de Jesus. That's why, saints, let's take the path of Jesus. Ele tomou o caminho de Jesus. Olha só, não terminei Salmo 2. I Né? did not conclude Psalms 2. Vamos concluir Salmo 2. Let's conclude Psalms 2. Então, Satanás quer que as nações rompam os seus laços com Deus e com Cristo. So Satan wants the nations to break their ties with Christ, God and Christ. Rompamos os seus laços e sacudamos em nós as suas algemas. Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. Mas aquele que habita no céu ri deles. And he who sits in the heavens shall laugh. O Senhor zomba deles. The Lord is laughing at them. O que eles podem fazer? What can they do? Vou usar matemática para você entender um pouquinho melhor. I'm going to use math so you can understand it better.
pode ser que eu seja um que tem pouquíssima capacidade. Perhaps I am someone who has very little capacity. Comparado a Lúcifer quando foi criado, eu sou quase zero. Compared to Lucifer when he was created, I'm like zero. Eu sou como o número 1. I am like number 1. E Lúcifer seja quase 1 bilhão. And Lucifer, he's almost 1 billion. Então, 1 para 1 bilhão, a diferença é enorme. So comparing 1 to 1 billion, the difference is huge. E os dois são criaturas. And the two are creatures. Agora, vamos comparar o 1 com Deus e o 1 trilhão, 1 bilhão com Deus. Now let's compare the 1 with God and the 1 billion with God. Qual é a capacidade de Deus? What is God's capacity? Qual? É igual a infinito. It's equal to infinity. Eu, comparado com Deus, dividir 1 por infinito. When I am Isso é matemática. With God, it's just like dividing 1 by infinity. Quanto dá 1 dividido por infinito? What is the result of 1 divided by infinite? Dá 0. Infinity. Agora vou perguntar para os adolescentes. I'm going to ask the teenagers. Né? Lúcifer tem 1 bilhão. Lucifer has 1 billion. Número muito grande. A huge number. Divide por infinito. Divide por capacidade de Deus. And if you divide that by Quanto dá? infinity, but God's capacity, what is the result? Até os nossos adolescentes sabem. Even the teenagers, the youth know that. Dá 0. It's 0. Irmão, sabe qual o caminho que Jesus tomou? Saints, do you know what is the path that Jesus took? Jesus falou, como homem, minha capacidade é 0 perto de Deus. Jesus said, as a man, my capacity is 0. Por isso, eu nada posso fazer de mim mesmo. That's why I can do nothing of myself. Para fazer a obra de Deus, eu sou 0. To do the Lord's work, God's work, I'm 0. Por isso, irmão, Deus criou o homem de uma maneira diferente. That's why God created man in a different way. Gênesis 2:7. Genesis 2:7. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. He breathed in man's nostrils the breath of life. E formou o espírito do homem dentro and dele. Formed the human spirit within him. Para quê? Para que esse Deus que é vida e é Deus poderoso possa habitar no homem. So that God, who is life and powerful, may dwell within man. Para que o capaz não seja o homem, mas o capaz seja Deus. So that the capable one is not man, but God. Por mais capaz que eu seja, eu perto de Deus sou 0. No matter how capable I am, close compared to God, I'm 0. Mas se eu permitir que esse Deus ilimitado entre em mim e faça a sua obra por meio de mim, but if I allow this unlimited God to come within me and do His work in me, que poder terei para fazer a obra de Deus? É o poder de Deus. What kind of power am I going to have to do God's work? It's the power of God. Os irmãos entenderam? Esse é o princípio do verdadeiro princípio cristão. Do you understand that? That's the true Christian principle. Para fazer a obra de Deus. To do God's work. Por isso, irmãos, Deus escolheu, versículo 6. Deixa eu terminar o Salmo 2, senão a gente não termina o Salmo 2. Let me conclude Psalms 2, otherwise I'm not going to finish. No versículo 6 ele diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Verse 6 says, Yet I have set my king on my holy hill of Zion. Eu escolhi Cristo para ser o rei. I chose Christ to be the king. Não escolhi Lúcifer. I did not choose Lucifer. Por isso ele está morrendo de inveja. That's why he has envy. Morrendo de ódio. And he has anger. Que você pode ver traduzido em Atos que Caim fez com Abel. And you can see it translated in Acts what Cain did with Abel. E estava com tanto ódio que matou seu irmão. He had so much anger that he killed his brother. E Deus lhe deu chance. And God gave him opportunity. Isso quer dizer o quê? É que não temos história detalhada da rebelião de Lúcifer. What does that mean? We do not have a detailed story about
Lucifer's rebellion. Mas na história de Caim mostra que Deus deu oportunidade. But in Cain's story, we see that God gave him opportunity. Deus disse para Caim: se procederes bem, não serás aceito? God told him, if you do well, are you not going to be accepted? Mas se você continuar nesse caminho do mal, o pecado está na porta. But if you continue on this path, evil path, sin is at your door. Para mim, essa é a história de Lúcifer. To me, this is the story of Lucifer. Deus deu uma advertência para Lúcifer. God must have given him a warning. Ó, você ainda tem chance de voltar. Look, you have an opportunity to come back. Mas ele não aproveitou a chance. But he did not take that opportunity. Ele se tornou o homicida, He became the murderer, o diabo, the devil. vosso pai. Ele foi o pai da mentira, ele foi homicida desde o The princípio. father of lies, he was murderer from the beginning. João 8:44. John 8:44. Estou certo? Am I right? Por isso, irmãos, That's why, brothers and agora sisters, nós podemos entender. now we can né? understand. Deus, né? Vamos voltar lá para o João, né? Let's turn Ó back Senhor to John. Jesus, afinal de contas Oh, estamos Lord vendo, Jesus. vendo João, né? After all, we're reviewing John. Antes de entrar em João de novo, deixo só. Por isso, irmão Paulo deixa tão claro em 2 Coríntios. Eu tenho que falar isso. Before John, let's- 2 Coríntios 3. Let's go to 2 Corinthians 3. I have to talk about this. Versículo 5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmão, vocês já estão cheios de me ouvir esse versículo. Mas, irmão, esse é o versículo princípio. Verse 5 says, not that we are sufficient of ourselves to think of anything. Saints, you know, I've been talking about this a lot. Irmãos, para fazer a obra de Deus, não vem pelo pensamento humano. Saints, to do the work of God is not through human thought. Vocês acham que tudo que isso está acontecendo saiu da mente de um homem? Do you think that everything which is happening now came from the mind of a man? Essas bênçãos sobrenaturais que Deus deu para a igreja esses últimos anos? All these supernatural blessings which God had given to the church throughout this past few years? Imersão, grito de guerra, foi um homem que inventou? Immersion, war cries, were that invented by men? A comportagem dinâmica e agora os adolescentes? Dynamic co-party and now the teenagers? Foi tudo planejado pelo homem, programado pelo homem? Was all of that planned and designed by men? Irmãos, tudo é feito por Deus. Saints, everything is done by God. Homem não tem a capacidade de fazer a obra de Deus. Man has no capacity to do God's work. Nem é capaz de pensar alguma coisa. Not even capable to think of anything. Como se partisse de nós. As if it comes from ourselves. Irmãos, a obra de Deus não parte de nós. Saints, the work of God does not come from ourselves. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. But our sufficiency is from God. A nossa suficiência é o infinito. Our sufficiency is finite. Vem dele. Or is infinite, comes from Him. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Who also made us sufficient as ministers of the new covenant. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. Por maior que seja a capacidade do homem, tem capacidade da vida? No matter how great the man's capacity is, does it have capacity to give life? Nós não temos capacidade da vida para ninguém. We do not have capacity to give life to anyone. Por isso que também no capítulo 4, 2 Coríntios, Paulo fala no versículo 7. That's why in chapter 4, verse 7, Paul says, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. but we have this treasure in earthen vessels. Tesouro em vasos de barro. A treasure in earthen vessels. Nós somos apenas vasos de barro para conter esse tesouro. We are just earthen vessels to contain this treasure. Para que a excelência do poder So that the excellence of the power seja de Deus e não de nós. may be of God and not of us. Não pense que é você que faz a obra. Do not think that it is you who do the work. Irmãos, quando Moisés foi chamado por Deus no deserto, Saints, when Moses was called from God in the wilderness, foi chamado com uma cena quando ele viu uma sarça pegando fogo. there was a scenario there when he saw a bush in fire. Mas esse fogo não consumia a sarça. But this fire would not consume the bush. Certamente você nunca viu uma cena como essa. Certainly you have never seen a scene like that. No Brasil, às vezes, a gente vê queimadas, não é isso? Sometimes in Brazil we see like
places on fire. Não, você vai na estrada, de repente o fogo, né, alguém joga alguma coisa e o fogo pega no mato seco, né? Sometimes you're driving on a highway, people will throw something, and then that grass, dry grass would be set on fire. E se alastra tão rápido, não é isso? And it spreads very quickly. Porque é o fogo, é a palha que dá combustível para o fogo. Because it is the grass which is the fuel for the fire. Mas naquela sarça, o fogo não usava a sarça como combustível. But that bush, the fire was not using the bush as a fuel. Aquele fogo vinha de Deus. That fire came from God. Irmãos, o que Deus quer dizer para você, Ele quer usar você só como uma sarça. Saints, what God is trying to tell you is that He wants to use you as that bush. Quer usar você apenas como um canal. He wants to use you just as a channel. Mas o poder é dele. But the power is His. Ele não usa você como combustível. He does not use you as a fuel. Ele mesmo é o suprimento do seu poder. He himself is the source of his power. Se irmãos entenderam, esse é o princípio de Deus. Do you understand that? That's the principle of God. Então, Jesus, não é isso? Por isso. Jesus. Oh, Senhor, eu não consigo ir lá. Não consigo ir, João. I can't go. Vamos para Filipenses 2. Filipenses Let's 2. read Antes de ir para João. Philippians 2 before we go to John. Eu não consigo voltar para João, né? Então vamos lá. I can't go back to John. Filipenses 2. Philippians 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Antes a si mesmo se esvaziou. But made himself of no reputation, and taking the form of bondservant. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. He humbled himself and became obedient to the point of death. E morte de cruz. Even the death of the cross. Jesus não veio aqui para fazer obras poderosas. Jesus did not come here to do powerful works. De modo que os homens em volta dele aplaudiam Jesus, elogiavam Jesus pela sua grande capacidade. So that the man would be around him and clapping at him and admire him. Pelo contrário, ele se humilhou e obedeceu a Deus até a morte. On the opposite, he humbled himself and was obedient to the point of death. E morte de cruz, a pior morte. And the death of the cross, the worst kind of death. Irmãos, esse é o caminho que Deus quer que eu e você tome. Saints, this is the path that God wants you and I to take. Não vai pelo caminho da capacidade. Do not take the path of capacity. Mas da humildade, obediência e morte. But the path of humbleness and obedience and death. Irmãos, hoje Deus então exaltou sobremaneira, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Verse 9, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Todo joelho tem que se dobrar. Every knee should bow. E também toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. And also every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Irmãos, esse é o caminho e Deus o exaltou sobremaneira. Saints, that's the path, and God exalted him highly. Isso é para quê, irmãos? And what is that for? É para o trabalho, para a obra de Deus. For the work of God. Mateus 28. Matthew 28. É para quê que ele recebeu toda essa autoridade agora? What is that for, that he received all that authority? Também não é para a sua própria glória. It is not for his own glory. É para a obra de Deus. It is for the work of God. Por isso o versículo 18 de Mateus 28, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Matthew
28 verse 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Para que essa autoridade? What is that authority for? Só para dizer que agora Jesus tem toda a autoridade? Just to say that now Jesus has all authority? Não, para realizar a vontade do Pai. No, it's to accomplish the will of the Father. Agora, só que agora a cabeça precisa da cooperação do corpo. But now the head needs the cooperation of the body. Ide, portanto, Go, therefore, fazei discípulos de todas as nações. and make disciples of all the nations. Vamos sair para as ruas. Let's go out to the streets. Vamos pregar o evangelho. Let's preach the gospel. Orar pelas Let's pessoas. pray for people. Pregar o evangelho do reino. Let's preach the gospel of the kingdom. Isso é fazer discípulo. And this is to make O disciples. evangelho do reino faz discípulos. The gospel of the kingdom makes O disciples. evangelho do reino coloca o encabeçamento de Cristo na vida das pessoas. The gospel of the kingdom will bring the headship of Christ on people's E lives. não só isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And not only that, but baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Quando Spirit. fala do batismo, irmãos, é para colocar as pessoas para dentro como membro do corpo de Cristo. When it talks about the baptism, saints, is to bring people into the body of Christ. Porque Deus quer Deus quer que Cristo edifique a sua igreja. Because God wants Christ to build up His church. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Irmãos, tudo que Cristo recebe, Ele usa na obra de Deus. Saints, everything which Christ receives, He uses in God's work. Não é para Ele ficar num pedestal recebendo glórias. It is not for Him to be at a pedestal receiving glory. Até a autoridade que Ele ganhou do Pai é para trabalhar. Even the authority that which He had received from the Father is for Him to work. Irmão, nada é para nossa própria glória Saints, nothing's for our own glory. e fama, or fame, popularidade. popularity. Não, tudo é para Deus fazer sua obra. No, everything's for God to do His work. Deus ainda precisa colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas. God still needs to place Christ as the head over all things. Primeiro precisa edificar a igreja. But first of all, for the church. Por isso meu pai trabalha até agora e eu também. My Father works, so I do also work. E agora a igreja fala nós também. And now the church says, I am working too. Nós vamos trabalhar We're going to work para edificar a igreja, to build up the church. trazer o reino de Deus de To volta, bring the Lord, God's kingdom back. fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as To coisas. make Christ to be head over all things. E nosso cabeça, quando nós fazemos esse trabalho, nosso cabeça está conosco. And when we do this work, our head is with us. Ele não está sentado no céu somente, mas ele fala assim: eis que estou convosco. He's not only seated in heaven, but He says, I am with you. Todos os dias, Always, every day, até a consumação do século. even to the end of the age. E Marcos 16, In Mark 16, não posso deixar de falar Marcos 16, I cannot not say this verse. versículo 15 diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verse 15 says, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. E quem crer e for batizado será salvo. Aqui diz, irmão, não só crer, mas é ser colocado para dentro do corpo de Cristo. He says that not only to believe, but being placed into the body of Christ. Versículo 19: de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Verse 19, so then after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. And they went out and preached everywhere. Irmãos, a igreja tem que obedecer a palavra. Saints, the church needs to obey the word. Não é para a gente ficar analisando, será que eu vou receber essa palavra, vou obedecer essa palavra ou não? It is not for us to be analyzing, am I going to receive this word or not? Não, cabeça deu uma ordem, No, the head gave an order. o corpo obedece. The body obeys. Eles então, tendo partido, pregaram em toda parte. And they went out and preached
everywhere. Irmãos, é isso que está acontecendo conosco. Saint, this is what's happening with us. Por que não estamos pregando o evangelho? Why are we preaching the gospel? Por que nossos adolescentes também estão ajudando nisso? Why our teenagers are helping with that? Porque Deus falou na sua palavra e nós obedecemos. Because God spoke in His words and we are obeying it. Aí cooperando com eles o Senhor coopera conosco. The Lord working with them. The Lord is cooperating with us. Aquele que está sentado à direita de Deus, ele coopera conosco aqui na terra. The one who is sat down at the right hand of God, He's cooperating with us here on earth. E como ele coopera? And how does He do that? Confirmando. Confirmando a palavra. Confirming the word. Ele dá a palavra para a igreja. He gives the word to the church. A igreja crê, obedece e pratica. The church believes, obeys, and practices. Cristo vem e coopera. Christ comes and cooperates. Confirmando a palavra. Confirming the word. Por meio de sinais que se seguiam. Through the accompanying signs. Irmão, nós estamos experimentando nos nossos dias isso. Saints, we are experiencing this in our days. Quando nós cremos na palavra profética, nós obedecemos, saímos para fazer o que ela nos manda, os sinais acontecem e nos acompanham. When we believe in the prophetic word, we go out and obey it, the signs accompany us. Por isso, irmão, na obra de Deus, o Filho nada pode fazer de si mesmo. That's why in the work of God, the Son can do Porque nothing of himself. ele faz exatamente o que o Pai faz. Because he does exactly what the Father Porque a did. obra de Deus é feita por Deus mesmo. Because the work of God is done by God himself. Essa é uma lição muito difícil para o homem aprender. This is a very difficult lesson for men to learn. Porque o homem sempre quer seguir o caminho de Caim. Because man always wants to follow the path of Cain. Com bom coração, querendo dar o melhor de si para Deus. With a good heart, wanting to give the best to God. Mas esse caminho não funciona. But this path does not work. Então vamos voltar rapidamente para João 6. So let's go back to John 6. Vamos se a gente consegue terminar. Let's see if we can conclude. Porque eu nem li quase, só li um versículo, né? Because I haven't De João read, 6. I just read one verse on John 6, John né? 6. Ó Senhor Jesus, onde estou aqui? João 6 não é João 5, né? É isso? John 5. João 5, não. Not John 6, John 5. Já pulei para João 6. I skipped to John 6. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Por isso que diz, né? Eu já li isso para vocês em versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. I read that to you already. Verse 19. Then most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. but what he sees the Father do. Na verdade, é o Pai que faz In reality, it is the Father who does it no Filho, through the Son. não é? Right? O Filho nada pode fazer, The Son can do nothing, mas o Filho faz aquilo que o Pai faz. but the Son does what the Father do. Em outras palavras, é o Pai que faz no Filho. In other words, it is the Father who does it in the Son. Irmão, hoje não é a mesma coisa. Saints, today, is it not the same thing? Cristo nos dá uma palavra, Christ gives us a word. nós obedecemos We obey it. e praticamos, We practice it. e a obra de Deus é feita. Then the work of God is done. Mas quem que faz? But who is doing it? É Cristo, It is Christ. é Deus, It is God. não somos nós, It is not ourselves. não é? Right? Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. For whatever he does, the Son also does in like manner. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does. E maiores obras do que estas demonstrará, para que vos maravilheis. And he will show him greater works than these, that you may marvel. Deus, em Amós tem um versículo que, versículo 7 e 8, né? Amós 7 e 8. In Amos 7 and 8, Os adolescentes sabem onde que é Amós? the teenagers, do they know where Amos is? Onde está Amós? Where is Amos? Depois de Joel, tá? After Joel. Amós 3, 7 e 8. Amos 3, 7 and 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. Em Apocalipse 1:1 mostra que Deus quer revelar a revelação de Jesus Cristo para esse grupo de servos. In Revelation 1:1 shows that God wants to reveal the revelation of Jesus Christ to his servants. Você viu esse princípio? Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos. Have you seen this principle that God does not do anything before revealing to his servants? Olha como Deus honra os seus profetas. Look at how God honors his servants. Mas para revelar os seus profetas, Deus usa um canal. But in order to reveal to his prophets, God uses one channel. Deus usa João na época de João. God used John in his time. João foi usado para revelar os segredos de Deus para esse grupo de servos. John was used to reveal God's secret to this group of servants. Assim, irmão, não é que João, ele é que dá as ordens. So it is not that John is giving the orders. João foi simplesmente o canal escolhido para Deus falar com os servos. John was just a chosen channel for God to speak with his servants. Não precisa, irmãos, brigar com João. Coitado do João. You don't have to fight with John. João nunca disputou essa posição. John never fought for this position. João apenas foi escolhido por Deus por ser um canal para transmitir para os seus servos. John was only chosen by God to be a channel to transmit to his servants. E coitado do João está recebendo todos os tiros, todas as pedradas. And the poor John is being stoned, being shot at. Ele só está sendo fiel ao Senhor. He's just being faithful to the Lord. De falar aquilo que Deus quer falar aos seus servos. To speak what God wants to say to his servants. Não é? Right? Rugiu o leão, quem não temerá? The lion has roared, who will not fear? Falou o Senhor Deus, quem não The profetizará? Lord God has spoken, who can but Irmãos, prophesy? é assim que funcionam as profecias, quem profetiza. Saints, it is just like that how prophecy works. Não é a palavra daquele profeta, mas é a palavra de Deus. It is not the word of that prophet, but it is God's word. Por isso falou o Senhor Deus, quem não profetizará? So the Lord God has spoken, who can but prophesy? Gálatas capítulo 1, versículo 12. Galatians chapter 1, verse 12. Como fala? What does it say? Eu vou ler desde o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. Quando Paulo fala não é segundo o homem, quer dizer, não é segundo ele mesmo. When Paul says that it is not according to man, he's saying it is not according to me. Não são minhas palavras. It is not my words. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. E Apocalipse 1:1 eu já não vou nem ler com vocês, já falei. Ali começa com revelação de Jesus Cristo. In Revelation 1:1, I'm not going to read it. It starts with the revelation of Jesus Irmãos, Christ. isso quer dizer que a origem de toda a palavra profética, irmãos, é a revelação de Jesus Cristo. Saints, that shows us that the origin of the prophetic word is the revelation of Jesus São Christ. os segredos que Deus quer revelar aos seus servos. These are the secrets which God wants to reveal to his servants. Vamos continuar, João. Let's continue in John. Vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouco. Let's see if we can advance a little more. 5, versículo 21. John 5, verse 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. For as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives life to whom he will. Isso quer dizer, irmãos, que quando o Filho ressuscita os mortos, é porque Deus que quer e Deus que fez. That means, saints, that when the Son resurrects the dead, it is because God wants to do so. E assim o Filho dá vida para quem quer.
And so the Son gives life to whom He will. Porque o filho faz a vontade do pai. Because the Son does the will of the Father. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Saints, today is the same thing. Tudo que um servo de Deus faz, irmãos, é porque Deus quer fazer. Whatever a servant of God does, it is because God wants to do it. Não é homem, It is not man. é Deus. It is God Usando o seu canal. using His channel. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Vocês sabiam disso, que Deus, Ele não quer julgar pessoalmente? Did you know that God does not want to judge Himself personally? Irmãos, como Deus Criador, para Deus ele limpar uma situação que Ele não gosta, irmãos, é só mexer com o dedinho assim, tum. So for God as Creator, for Him to cleanse a situation, it only takes Him to do something like that with His fingers. Mas Ele escolheu uma criatura, escolheu o homem Jesus para julgar. But He chose a creature, the man Jesus, to judge. Vocês sabiam que quem tem a autoridade de julgar, irmão, Deus deu para homem Jesus? Did you know that God gave the authority to the man Jesus to judge? Em Atos capítulo 10, versículo 40. Acts chapter 10, verse 40. Atos 10, Acts 10, 40. verse 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Him God raised up on the third day and showed him openly. E versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Verse 42, and he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Irmãos e adolescentes, é bom vocês saberem que Deus entregou e constituiu a seu Filho Cristo, o homem, para ser o juiz de vivos e de mortos. Saints and teenagers, it is good for you to be aware that God has ordained His Son to be the judge of the living and the dead. Atos 17:31. Acts 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. E Romanos capítulo 2, versículo 16. In Romans 2:16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Então, irmãos, Cristo, Jesus como homem, foi constituído por Deus juiz para nos julgar. Therefore, saints, Christ as a man was ordained by God to be the judge. 2 Timóteo 4:1. 2 Timothy 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Irmãos, ele tem todas as condições de julgar, porque, irmãos, ele foi provado que ele era homem que não vive pela sua própria capacidade. Saints, he has all the conditions to judge because he was proved
as a man who does not live according to his capacity. Tudo que ele faz é Deus quem faz. Everything he does, it is God who do it. Então até o seu julgamento é justo porque é Deus quem julga. Even his judgment is righteous because it is God who's judging. Deus julga por meio dele. God is judging through him. Agora, se ele fosse um homem que vivesse pela sua capacidade, But if he was a man living according to his capacity tivesse sua autonomia com relação a Deus, and had his autonomy related to God, Deus não confiaria a ele para ser juiz. God would not trust in him to be the Vocês judge. estão entendendo? Do you understand that? Por que ele é o juiz? Why is he the judge? Porque ele nada pode fazer de si mesmo. Because he can do nothing of himself. Na igreja você só será confiável In the church, you will only be trustworthy se você viver por esse princípio. if you live through this principle. Eu nada posso fazer de mim mesmo. I can do nothing by myself. Tudo que você faz é por Deus. Everything you do is through God. Pelo Espírito, pela By palavra, the Spirit, by the Word. aí você será um homem confiável na Then igreja. you will be a trustworthy person in the O church. seu julgamento é correto. And your judgment will be righteous. Ó Senhor, aí vamos para 1 Coríntios 15, So let's go to 1 Corinthians 15, versículo 24. verse 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to all rule and all authority and power. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. For he must reign till he has put all enemies under his feet. E o último inimigo a ser destruído é a morte. The last enemy that will be destroyed is death. E porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. For he has put all things under his feet. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. But when he says all things are put under him, it is evident that he who put all things under him is accepted. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, When all things are made subject to him, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. then the Son himself will also be subject to him, who put all things under him, that God may be all in all. O que quer dizer isso? What does that mean? Por que Deus lhe constituiu juiz para julgar as coisas? Why did God ordain him as a judge to judge everything? Porque Deus entregou para encabeçar todas as coisas, reinar sobre todas as coisas a Ele. Because God trusts everything to him, so for him to reign over all things. Ele não só é o rei, Ele é o juiz, Ele julga. He is not only the king, but he is the judge. Tudo aquilo que não está de acordo com Deus, Ele julga. Everything which is not according to God, he judges. Irmãos, as coisas que estão acontecendo entre nós é julgamento de Cristo. Saints, the things which are happening in our midst, they are the judgment of Ele Christ. está fazendo a limpeza nesse universo. He is cleansing this universe. Todo aquele que não está sujeito à autoridade de Deus, irmãos, no caso é Cristo, será pouco a pouco varrido para toda desobediência será varrida desse universo. Everyone who is not under the authority of God, in this case Christ, will be wiped out. Através do seu julgamento, irmãos, ele vai ser o cabeça sobre todas as coisas. Through his judgment, he will become the head over all things. E quando terminar, irmão, o milênio, And at the end of the millennium, os vencedores reinarão com Cristo durante o milênio. the overcomers will reign with Christ throughout the millennium. No final, Satanás será solto And at the end, Satan will be released para manifestar último resquício da to desobediência, manifest the last portion of disobedience, para Cristo julgar. so Christ may judge. Aí então Cristo julgará e será colocado tudo para o lago de fogo. So Christ will judge and will throw everything into the lake of fire. Então, depois do julgamento de Cristo, irmão, não terá mais nada que irá contra Deus. So after the judgment of Christ, there will remain nothing which will be against God. Como diz em 2 Coríntios 10,
pela nossa obediência, Deus vai poder punir toda desobediência. As 2 Corinthians 10 says, through our obedience, God will punish all disobedience. Cristo vai limpar todos os inimigos que estarão debaixo dos seus pés. Christ will cleanse all the enemies under his feet. E o último inimigo que ele vai colocar, não só Satanás, ele foi lançado no lago de fogo, mas o último inimigo será a morte. And the last enemy which he will deal with, which is not Satan, which was already sent to the lake of fire, is death. A morte e o Hades serão colocados no lago de fogo. Death and Hades will be thrown into the lake of fire. Aí, irmãos, pelo julgamento de Cristo, nada ficou aqui na terra que não esteja debaixo do seu encabeçamento. So, saints, through the judgment of Christ, there is nothing on this earth which is not under the headship of Christ. Só assim, irmãos, que o trabalho de Cristo termina. Only by that the work of Christ will be done. Quando tudo já está debaixo do seu encabeçamento, when everything is under his headship, terminará o tempo. Then time will end. Não haverá mais necessidade do tempo. There will be no need for time. Nós vamos ser introduzidos para a eternidade. We're going to be introduced into eternity. Aí, irmãos, Cristo mesmo vai entregar o reino para Deus Pai. Then Christ himself will turn the kingdom to the Father. Pelo julgamento do Filho, tudo foi limpo. Through the judgment of the Son, everything was cleansed. Por isso, irmãos, o julgamento de Cristo, irmãos, é limpeza. That's why, saints, that Christ's judgment is this cleansing. Ele está fazendo limpeza. He's cleaning. Julgando toda desobediência. Judging all disobedience. E no fim, irmãos, Deus então tomará o reino do seu Filho. And at the end, God will take the kingdom from his Son. Tudo estará debaixo do encabeçamento de Deus. And everything will be under God's headship. Deus será tudo e em todos. And God will be all in all. Deixa eu terminar ali, vamos lá terminar. Let me conclude. Senhor Jesus. Lord Jesus. João 5. John 5. João 5, vamos lá. Vamos go. terminar. Let's finish. Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verse 23. That all should honor the Son, just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Por isso, irmãos, quem não honra o Filho, não honra. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não honra quem foi que foi enviado, não honra quem o enviou. That's why, saints, who does not honor the Son does not honor the Father. So who does not honor the one who was sent does not honor the one who sent him. Por isso, irmãos, no Antigo Testamento, quando Deus manda um profeta, e o povo não honrava o profeta. That's why, saints, in the Old Testament, when God sent the prophet, then the people would not honor him. Quem não honra o profeta que foi enviado por Deus, não honra Deus quem enviou. Who is not honoring the prophet which was sent by God is not honoring God who sent him. Então Deus, através do exemplo de Cristo, irmãos, quer limpar esse problema na igreja. So God, through the example of Christ, wants to cleanse this problem in the church. A história de João Batista e também a história dos judeus que fizeram do que Deus estabeleceu para os judeus uma religião morta. So the story of John the Baptist and also the Jews who turned what God had established into a dead religion. Mostra que o homem é muito vulnerável e a popularidade, a busca de glória para si, fama e glória. Show that man is very vulnerable to seeking glory for himself and honor. Quem segue essa linha está na mão do diabo. Who seeks this line is at the hands of the devil. Porque segue a linha dele. Because it's following his line. Então Jesus está trazendo uma linha da salvação para nós. So Jesus is bringing a line of salvation for us. Porque nós temos essa tendência de amar ambição. Ter ambição pela posição. Because we have this trend in ourselves to love and seek ambition. Oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Lucas 22. Luke 22. Versículo 24.
Verse 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. Entre os discípulos, irmãos, na ceia do Senhor, já na véspera da partida do nosso Senhor. Among the disciples at the Lord's Supper, Lord was about to depart. E os discípulos estavam preocupados em saber quem é o maior. And the disciples, they were concerned about knowing who was the greatest. Irmãos, esse é um problema do homem. Saints, this is man's problem. O homem quer ser o maior, quer ser o primeiro. Man wants to be the greatest, to be the first. Isso é a linha da religião. And that's the line of religion. Religião da vida, não. Religion does not give life. Religião não, perdão. A linha da vida não é esse. The line of life is not that. Por isso Jesus lhe disse: os reis do povo dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. And Jesus said, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors. Mas vós não sois assim. But not so among you. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. On the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. Irmãos, esse é o caminho de Jesus. Saints, this is the path of Jesus. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Eu preciso terminar. Vamos lá. I need to conclude. Let's go. João 5, vamos, 28. John 5:28. Vou lá para 28. Go to 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. John 5. Opa, perdão, já li errado. Sorry, I read the wrong 28. verse. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice. Os que tiverem feito o bem, paz, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. And come forth those who have done good, to the resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of condemnation. Por isso, irmãos, o caminho que você tomar, você vai arcar com as consequências. That's why, saints, the path you take now, you're going to have consequences later. Se você tiver feito o bem, vai ter a ressurreição da vida. If you have done good, you will have the resurrection of life. O que é a ressurreição da vida? Você vai reinar com Cristo. What is the resurrection of life? You will reign with Christ. E a ressurreição do juízo, And the resurrection of condemnation, provavelmente você ficará durante 1000 anos ainda em juízo. most likely you will remain through the 1,000 years in judgment. Mas não se preocupe, lá no novo céu, nova terra, você vai participar. But don't worry, you're going to participate in the new heaven, new earth. Você só vai perder por reinar com Cristo durante 1000 You will anos. lose the reigning with Christ for 1,000 years. 1000 anos é pouco tempo, né? Pouco tempo. 1,000 years is just little time. Mas eu não quero perder. But I don't want to lose that. Por isso, irmãos, não vai pelo caminho de Caim. So do not take the path of Cain. Vai pelo caminho da capacidade própria. Do not go through the path of own capacity, self-capacity. Não lute pelo seu espaço na igreja Do not com suas fight forças. for your place, your position in the church with your own strength. Obedeça ao Senhor. Obey the Lord. Vai no caminho de Jesus. Go in the path of Jesus. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Verse 30. I can of myself do nothing. Na forma porque ouço, julgo. As I hear, I judge. Sabe por que o meu juízo é justo?
Do you know why my judgment is Porque eu righteous? não procuro minha própria vontade, Because I do not seek my own will, e sim a daquele que me enviou. but the will of the Father who sent me. Irmão, por isso que o Pai confiou o julgamento para ele. That's why, saints, the Father entrusted judgment to him, Porque ele não faz nada por si. because he does nothing by himself, E o seu juízo não é parcial. and his judgment is not partial, Porque ele não julga segundo seu próprio interesse. because he does not judge according to his own interest, É segundo a vontade do Pai. but according to the will of the Father. Então devemos também aprender, irmão, a julgar as coisas não segundo a nossa maneira de ver as coisas. So we must learn to judge things not according to our own way to see things, Porque a nossa maneira de ver as coisas sempre é de acordo com o nosso interesse. because the way we see things is according to our own interest. Vamos julgar todas as coisas segundo o interesse de Deus, da vontade de Deus. Let's judge everything according to God's interest, according to God's will. Irmãos, essa é a nossa salvação. Saints, this is our salvation. Nós temos uma natureza caída que ama a posição. We have a fallen nature which loves position. Uma natureza caída que gosta da glória dos homens, gosta de popularidade, gosta de ser o primeiro. A fallen nature which likes the glory of man, popularity. Mas João está querendo nos mostrar que esse caminho não vai dar em nada. But John wants to show us that this path will take us to nowhere. Esse caminho vai dar para a ressurreição do juízo. This path will take us to the resurrection of condemnation. Melhor tomar o caminho de Jesus. It's better to take the path of Jesus. Aí você vai para a ressurreição da vida. Then you will have a resurrection of life. Você reinará com Cristo por 1000 anos. And you will reign with Christ for 1,000 years. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord.